Olá a todos, eu sou Túlio Ferreira e sou professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Bem, foi nos pedido que fizéssemos pequenos vídeos relatando um pouco da nossa trajetória acadêmica e dos nossos interesses de pesquisa. Eu sou formado em História pela UFMG e em Jornalismo pela PUC Minas. Depois eu fui a Brasília, fiz uma especialização em Relações Internacionais na Universidade de Brasília, me aproximando do tema de relações internacionais, mais especificamente de história das relações internacionais e mais especificamente de história da política externa do Brasil. Gostando bastante desse tema, continuei os estudos fazendo um mestrado em história das relações internacionais e tratando da política externa dos governos militares, mais especificamente do governo de João Batista Figueiredo, o último general militar do ciclo autoritário de 64 a 85, século XX. Tendo feito esse estudo na história das relações exteriores do Brasil, eu vi e percebi a importância da vertente e da relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Portanto, resolvi fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre essa relação e fiz meu doutoramento também na UNB, no IREL, sobre a temática do americanismo e do anti-americanismo no Brasil e mais especificamente sobre a década de 50 e o debate nacionalista e a vertente americanista em contraste com os seus críticos. Bem, essa é uma das minhas preocupações centrais, então, a história da política externa brasileira. Junto a isso, eu também tenho bastante interesse com uma temática ou um campo de estudos bastante conexo com esse, que é a análise de política externa. E, portanto, eu acho que se conjugam essas duas preocupações, que é a história da política exterior e a história das relações internacionais, com a análise de política externa. Tendo visto isso, eu passei a lecionar dentro dessa cadeira de análise de política externa e história da política externa no Brasil e crescentemente interessado em temas de cultura, temas, digamos, de identitários dentro da política externa brasileira, mas também algo que é fundamental, que são os temas ligados à comunicação, ou os meios de comunicação que fazem essa intermediação entre públicos políticos e, portanto, e também como que esses meios de comunicação poderiam ser um ator da política externa brasileira e das relações internacionais como um todo. Fiz um projeto de pesquisa e fiz um pós-doutoramento nos Estados Unidos, na Brown University, tratando dessa temática, né? Seria como que os Estados Unidos viam a política externa brasileira no século XXI, ou no século XX para o XXI. E a partir daí, então, tendo feito essa pesquisa e já me preparando para ela através de disciplinas que ia ofertando no nosso mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, e também com alguns projetos PIBIC que já tem sobre essa temática, propus um projeto de pesquisa no CNPq e tenho esse projeto aprovado, num projeto que trata do tratamento da política externa brasileira no editorial dos grandes jornais brasileiros do século XXI. Esse projeto está em andamento e reflete uma das minhas mais atuais preocupações sobre essa temática ampla que é a temática relações internacionais. Temos um grupo de pesquisa sendo formado, ou já constituído, já vai render os seus primeiros frutos, um grupo de pesquisa com professores de diferentes lugares do país, que pretende criar um núcleo de pesquisa sobre mídia e relações internacionais. Portanto, esses são os dois principais temas de interesse, a política externa brasileira no geral e, dentro da análise de política externa, os meios de comunicação como esse ator. Acho que é isso. Um abraço a todos.